Isso aí, tá gravando. Então a gente inicia com uma oração, tá bom? Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais a Tua Santa Palavra. Obrigado por quem enviou Jesus, que morreu por nós e nos perdoou os pecados na cruz. E na Santa Ceia nós lembramos disso, lembramos da crucificação, onde Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos perdoar. E hoje nós recebemos, ainda hoje, o seu corpo e sangue no pão e no vinho, para o nosso perdão, para o nosso fortalecimento de fé. Obrigado por isso, Senhor Deus Pai, e pedimos que sempre nos abençoe para que continuemos recebendo esse maravilhoso sacramento, com fé, com confiança em Ti, para o nosso perdão, para a nossa salvação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beleza, como eu falei antes, então assim, é um assunto importante, só que assim, o que eu preparei para vocês é um tanto quanto curto, né? Porque a Santa Ceia é um assunto bem, não vamos dizer fácil de falar, mas é um assunto bem objetivo, né? Então vai ser o que eu preparei é um pouco curto. Então, dependendo do que vocês falarem, perguntas de vocês, então isso vai ficar mais longo ou mais curto. Então depende de vocês, tá? Então eu vou falando de acordo aqui com o que eu preparei. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só levanta na mão, tá certo? Então vamos lá. Nós cremos que através dos meios da graça, Deus nos oferece o perdão. E como nós já vimos, os meios da graça são a palavra e os sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia. A gente não falou um pouco sobre o que é sacramento no estudo passado, vamos falar um pouco sobre isso hoje também, tá? Sobre o que é o sacramento, o que são os sacramentos, tá? Os católicos, por exemplo, eles vão ter 7 sacramentos, né? O batismo, Santa Ceia, crisma, penitência, casamento, ordenação e unção dos enfermos. Então, são 7 coisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou uma. Não vou lembrar qual que é, né? E os luteranos têm 2, batismo e Santa Ceia, tá? Os protestantes terão uma variedade de confissões, mas não possuem nenhum sacramento. E a razão disso acontecer é porque cada denominação ali terá uma definição diferente sobre o que é um sacramento. Mas nós luteranos, nós entendemos lá do latim, né, que essa palavra sacramento significa literalmente coisas sagradas, né, coisa que é sagrado. A igreja passou a usar essa palavra sacramento para dizer as maneiras pelas quais Deus dá a sua graça a seus filhos, né? E como nós vimos no sacramento do batismo na aula passada, e agora nós vamos ver na Santa Ceia, os sacramentos são coisas misteriosas para nós, né? Nós não conseguimos entender com nossa mente racional como é que o batismo pode oferecer perdão e salvação, né? Jogar a água, a palavra ali. E nem como a Santa Ceia pode dar perdão e salvação. Nós cremos que por meio dessas coisas, Deus concede graça aos seus filhos. Nós temos pela fé nisso aí. Nós luteranos, nós temos uma definição mais restrita para que algo seja considerado um sacramento, né? Para nós luteranos, um sacramento é algo que Jesus instituiu, que Deus usa para nos dar a sua graça e assim criar a fé ou nos salvar, e que combina a promessa com um elemento físico, a água no batismo, o pão e o vinho na Santa Ceia. Ou seja, para nós, para que seja considerado sacramento, é preciso ter 3 coisas: ser instituído por Cristo ou por Deus, oferecer perdão e ter elementos visíveis, né? No caso do batismo da ceia, pão e vinho, água, né? Vamos pensar no sacramento dos católicos, né? O casamento, por exemplo, para os católicos é um sacramento. Por que nós não consideramos sacramento? O casamento foi instituído por Deus? Foi instituído por Deus. Ele tem elemento visível? Quem sabe a aliança pode ser um elemento visível do casamento? Mas o casamento não oferece perdão dos pecados. Então, como não oferece perdão dos pecados, não pode ser considerado sacramento. Então, para nós luteranos, ser considerado sacramento tem que ter essas 3 coisas: instituído por Deus, oferecer perdão e ter um elemento visível ali, tá? Nós valorizamos os sacramentos porque os sacramentos são presentes de Deus para nós e eles não dependem de nós para surgir efeito ou oferecer o que eles têm para nos oferecer, né? Mas o sacramento depende unicamente de Jesus, do poder de Deus, né? Por isso nós temos a certeza absoluta de que
Nos sacramentos nós recebemos a graça de Deus, que somos salvos, que os sacramentos perdoam nossos pecados, que somos filhos e que com ele viveremos para sempre, né? Para nós, por exemplo, isso muda, por exemplo, o motivo de nós frequentarmos uma igreja cristã. A gente não vai para uma igreja, ao culto, porque nós estamos fazendo algo para Deus, mas porque Deus fez algo para nós e nos dá de presente no culto, por exemplo, né? E aqui está a força para viver na vida, na luta contra o mundo, né? O diabo, nossa carne. Por causa desses dons, nós temos força para fazer boas obras. Por estes dons, batismo e Santa Ceia, nós agradecemos a Deus e entregamos a nossa vida ao serviço e ao cuidado dos outros, né? Então, o sacramento, a presença de Cristo no sacramento, no batismo, na Santa Ceia, é o motivo pelo qual nós vamos no culto. Ali Deus nos dá de presente, Deus se dá de presente a nós. Jesus, com seu corpo e sangue, principalmente na Santa Ceia, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Sobre sacramento, alguma dúvida? Tranquilo? Sobre o que é um sacramento? Tudo tranquilo? Por exemplo, em algumas situações, o sacramento ele é comparado ao meio de graça, sim, O meio da especificamente. graça? Uhum. Não, o sacramento ele é o meio da graça, né? Batismo, Santa Ceia é o Uhum. meio da graça, Sim. porque através deles Deus dá graça, né? Perdão dos pecados, salvação, enfim, né? No caso do batismo, Deus coloca a fé na criança, como a gente viu no batismo, na aula de batismo, né? Sim. Ou o dar perdão dos pecados também. A Santa Ceia também oferece perdão dos pecados e fortalece a fé consequentemente. Então são meios da graça porque Deus Uhum. oferece graça por meio dos sacramentos, né? Então a palavra também, enfim. Isso? Isso. Então a gente parte então para o que é a Santa Ceia agora, tá? Bom, a Santa Ceia, ela é uma refeição sacramental, né? O sacramento da Santa Ceia é uma refeição sacramental e a Santa Ceia nos oferece o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para ser comido e bebido sob o pão e o vinho para nós, por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Essas palavras são as palavras do Martinho Lutero lá no Catecismo Menor. Ele fala justamente isso aqui sobre Santa Ceia. O verdadeiro corpo e sangue de Cristo para ser comido e bebido, sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo o instituiu. Lá em Mateus, capítulo 26 a 28, nós vamos ter ali a instituição da Santa Ceia. Lá diz assim, vou ler para vocês. Mateus 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, essa aqui é a instituição da Santa Ceia. E assim, duas coisas são muito importantes para que nós tenhamos bem claras em nossa mente quando falamos de Santa Ceia. Tá? Duas coisas principais que precisamos ter em nossa mente. Primeiro, o pão e o vinho não se transformam em corpo e sangue de Cristo, né? Deixando de ser pão, deixando de ser vinho. Isso é a doutrina da transubstanciação, que é a doutrina católica sobre o sacramento de Santa Ceia. Então, para eles, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue. Tanto que eles guardam a hóstia lá no sacrário, né? Porque quando sobra, né? Porque lá eles têm uma transformação. Não é mais hóstia, não é mais pão. Ali é o corpo de Cristo inteiramente. E uma segunda coisa, o pão e o vinho, por outro lado, não são simples símbolos que representam a presença espiritual do corpo e sangue de Cristo, né? Não é um simbolismo, né? Não é um mero símbolo ali para lembrarmos ali, né? Mas então não são simples símbolos, né? Na verdade, o que nós devemos crer, então? Nós devemos crer que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente e verdadeiramente presentes na Santa Ceia, no pão e no vinho, né? Com o pão e com o vinho, e sob o pão e sob o vinho, né? Porém, o pão e o vinho continuam sendo pão, continuam sendo o que são, sem serem transformados. Sally, eu acho que entrou aí. Deixa eu ver, acho que... Não, não entrou não. Tá. Deu para entender isso aqui, gente?
Então, assim, o pão e o vinho não se transformam e também não são meros símbolos, né? O que a gente crê como o que é a Santa Ceia ali? No pão e no vinho estão o corpo e o sangue de Cristo. 4 elementos, vamos dizer assim, sabe? São 4 coisas que a gente recebe: pão, vinho, corpo e sangue, né? No pão e no vinho estão o corpo e o sangue de Cristo, sob o pão e o vinho, né? Porém, o pão e o vinho continuam sendo o que são, né, sem serem transformados. Entendido isso? Bom, de uma maneira incompreensível à nossa razão sobrenatural, esse pão e vinho trazem, de fato, à nossa boca o verdadeiro corpo e sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 16, ele deixa isso bem claro, dizendo assim, ele escreve lá, 1 Coríntios 10, versículo 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, Paulo deixa bem claro que ali está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo, né? Sempre quando vocês lerem no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, lá em Atos também, quando vocês verem, eles se reuniam para partir o pão. O partir o pão era se reuniam para tomar a Santa Ceia. Basicamente isso, né? Então, o povo lá se reunia para partir o pão, para tomar a Santa Ceia. E nesse partir o pão, o apóstolo Paulo deixa claro aqui, ó, não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o pão é a comunhão no corpo de Cristo ali, tá? Aqui nós temos mais uma doutrina bíblica na qual a nossa razão deve estar subordinada à nossa fé, né? Jesus disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, referindo-se ao pão e ao vinho respectivamente, né? E podemos assim dizer e conhecer racionalmente o como é a Santa Ceia. Mas explicarmos isso é impossível. Como é que no momento da consagração ali Cristo se faz presente no pão e no vinho? Não sei, né? É um mistério, né? Mas ele se faz presente. A gente crê nisso, né? Por isso, quando a gente vai tentar explicar isso, a gente, luteranos, geralmente se cala, né? A gente diz que é um mistério divino, um mistério de Deus. Assim como a Trindade é um mistério, assim como o batismo é um mistério, a Santa Ceia também é um mistério, né? Não entendemos, não conseguimos explicar como isso acontece, né? Porque a profundidade da Santa Ceia, ela vai além de nossa fraca compreensão humana, vai além de nós, né? Por isso nós não explicamos. A gente diz que a gente crê nisso. Crê que no pão e no vinho estão o corpo e o sangue de Cristo. Certo? Boa noite, dona Sara, dona Esther. Bom que vocês estão aí, estão falando sobre Santa Ceia hoje, tá? Perderam uma parte um pouco aqui, mas depois vocês conseguem ver lá na gravação. Beleza? Bom, entendido o que é a Santa Ceia, vamos ver se tem alguma dúvida sobre isso. Tudo tranquilo? Sobre o que nós compreendemos sobre Santa Ceia? Tudo certo? Bom, então o que a Santa Ceia nos dá? O que a Santa Ceia nos oferece? A grande e principal bênção dada na Santa Ceia é o perdão dos pecados, né? Jesus diz: isto é o meu corpo oferecido por vocês, e isto é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então, a Santa Ceia a gente recebe também o perdão dos nossos pecados. Bom, nós sabemos que Jesus carregou ele mesmo em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados. Então, Jesus, quando morre na cruz, ele leva consigo até a cruz os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade, né? E desta forma, o corpo e o sangue de Cristo dados na cruz para perdoar todos os nossos pecados, nos é oferecido ainda hoje de forma visível na Santa Ceia, né? E temos com isso o fortalecimento de nossa fé no perdão que Cristo nos dá, pois o seu corpo e o seu sangue estão presentes em nós, entre nós também no momento de culto, nos dando a certeza de que este perdão é pessoalmente nosso. Então, quando a gente está lá no culto, por exemplo, e temos a Santa Ceia ali, aqui na Missão Jandaia, a gente colocou a Santa Ceia no meio, né, justamente porque ali está a presença de Cristo, né? Jesus está realmente presente ali na Santa Ceia, né? Então, quando a gente vai ao culto, a gente tem essa certeza de que Jesus está lá, né, com o seu corpo, com o seu sangue. Por isso que também a gente tem esse momento tão especial de culto. Não é um simples ir para adorar, um simples ir ao culto para poder ir lá assistir
a pregação, assistir o culto. Mas o motivo principal de irmos ao culto é porque Jesus está presente lá. Jesus, a gente se encontra com Jesus no culto. Por isso que é importante irmos ao culto sempre, pela presença de Cristo ali, né? E por causa desse perdão que nós recebemos na ceia, comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo, nós temos renovado em nós a certeza da paz com Deus por meio de Cristo, o que nos dá forças e ânimo e nos move a dedicarmos nossa vida a serviço de Cristo, amando o próximo e obedecendo ao Senhor. Então a Santa Ceia, vamos dizer, a gente sempre diz isso, né? O culto, ele é o começo da nossa vida cristã, né? Não é o final da semana, mas o culto é o começo da semana. Então, o nosso culto, ele é vivido em nossas casas, nossas vidas de fé, vidas cristãs, né? E a Santa Ceia nos fortalece a fé para vivermos também isso na nossa vida cristã. Quando a gente toma a Santa Ceia, isso nos dá ânimo, nos move a dedicarmos mais nossa vida a Jesus, mais nossa vida a Cristo e nosso viver diário, nosso trabalho, nossa família, enfim, né? E além disso, a Santa Ceia ainda nos traz a verdadeira comunhão com Deus no corpo e no sangue de Cristo e também com o nosso próximo, né? A gente está comunhando ali, comungando com Jesus Cristo, comendo e bebendo o sangue e o corpo dele, mas ao mesmo tempo estamos em comunhão com os irmãos ali. Todos estão em comunhão, comungando da Santa Ceia naquele momento, né? Porque todos nós participamos, então, de um mesmo corpo do Senhor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Apóstolo Paulo lá, 1 Coríntios 10. E essa também é outra bênção da Santa Ceia, que nos induz ao amor ao próximo e a uma vida dedicada, santificada a Deus. Beleza? Então, o que a Santa Ceia oferece, está claro também? Perdão dos pecados, o corpo e o sangue de Cristo. Tranquilo? Então vamos lá. Quem pode participar da Santa Ceia? Para respondermos essa pergunta aqui, a gente vai olhar para o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, versículo 17 e 33. Eu vou ler o texto todo para vocês aqui, tá? 1 Coríntios 11, versículo 17 até o 33. Ali o apóstolo Paulo vai dar um conselho bem prático sobre como nós vamos, sobre a nossa participação na Santa Ceia. Basicamente isso, tá? Isso a gente tem como regra também cristã aqui na Igreja Luterana, né? Como regra da nossa igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 17 a 33. Vamos dizer o que está escrito lá. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Vou continuar ali. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Bom, por que isso aqui é importante para a gente entender quem pode participar da Santa Ceia? Os primeiros versículos aqui do capítulo 11, dos versículos 17 até o versículo 22 ali, nós temos o contexto do que o apóstolo Paulo quer dizer. Nós vamos notar que o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção dos coríntios sobre divisões que existiam entre o próprio povo de Corinto. Existiam divisões dentro da igreja, né? Então as pessoas de Corinto não estavam se reunindo mais para o bem e sim para o mal. Tanto que nos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer que quando eles se reuniam para tomar a Santa Ceia, não era a ceia do Senhor que eles comiam. Porque quando eles comiam e bebiam, alguns se embriagavam com o vinho e outros ficavam sem pão, com fome, porque não sobrava para eles. Então a ceia estava sendo toda fora de ordem, fora de coisa. Não estava sendo mais a ceia do Senhor, mas era uma ceia própria deles, né? Então o apóstolo Paulo lembra da instituição da Santa Ceia, ali nos versículos 23 a 24 e 26, né? E no final do texto ele deixa e dá alguns conselhos ali a partir do versículo 27. O apóstolo Paulo diz lá, né? Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E daí no final ele deixa bem claro para que quando o povo de Corinto lá se reunir para comer e beber o sangue, que esperem os outros, né? E se alguém tem fome, que comam em casa primeiro, para que não recebam juízo sobre si quando forem participar da Santa Ceia. Bom, por que é importante nós sabermos de tudo isso? Para que nós, quando nós formos à Santa Ceia, também estejamos devidamente preparados e orientados para que não tomemos juízo sobre nós, né? E sim possamos desfrutar das bênçãos que Deus oferece na Santa Ceia. A palavra de Deus ali nos ensina para examinarmos a nós mesmos, para assim comermos do pão e bebermos do cálice. Portanto, antes de participar da Santa Ceia, é preciso, em primeiro lugar, crer que ali recebemos verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus e que nós examinemos quanto à sinceridade e à veracidade de nossa fé. E para fazer isso nos leva a 3 perguntinhas chaves para a gente fazer antes de participarmos da Santa Ceia. Todo cristão que vai participar da Santa Ceia deveria fazer essas 3 perguntas antes da participação. Quais são as perguntas? Primeiro, eu estou arrependido sinceramente dos meus pecados? Confio plenamente em Cristo como meu Senhor e Salvador? Desejo abandonar o pecado e corrigir a minha vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo? Se para essas 3 perguntas eu responder sim, com sinceridade, eu estarei apto a participar da Santa Ceia e receber as bênçãos que ela tem a oferecer, pois eu tenho a fé verdadeira e a fé viva, né? Eu tenho arrependimento dos pecados. Mas aquele que vai à Santa Ceia sem arrependimento e com leviandade, com fé hipócrita ou fé morta, ou não acredita que ali está verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, não crê nisso, essa pessoa vai à Santa Ceia, mas não vai receber as bênçãos que a ceia oferece, mas vai comer e beber juízo para si, como o apóstolo Paulo disse lá no texto que nós lemos, né? Então, ela vai receber a Santa Ceia, vai receber o corpo e o sangue de Cristo, mas ao invés de receber bênção, estará recebendo juízo, estará recebendo condenação para si, né? Então, quem vai à Santa Ceia despreparado, vai receber juízo, né? Vai receber condenação, né? E é por isso, meus amados, meus queridos, que a Igreja Luterana só permite a participação da Santa Ceia aos que foram previamente instruídos na fé cristã, na doutrina bíblica da Santa Ceia, né? Isso não é para a gente excluir as pessoas, né? Mas para termos um cuidado, todo um cuidado ali, com todos aqueles que irão participar desse sacramento,
para que se evite a cumplicidade no mal, né, o uso da Santa Ceia e o consequente juízo sobre aqueles que participam inadvertidamente. Então, a gente fecha a Santa Ceia pelo cuidado que a gente tem com ele, né, com as pessoas, para que ela não receba juízo para si, né. Por isso que visitante, geralmente, a gente no convite diz lá, visitantes, querem participar da Santa Ceia, falem com a gente depois do culto ali, né, para a gente ver como isso pode ser feito, né. Os membros da congregação, tecnicamente, passaram pela instrução e sabem o que é a Santa Ceia. Mas será que isso significa que todos os membros podem participar da Santa Ceia? Não, né? Pois se algum membro, por exemplo, da igreja não responde sim a uma daquelas perguntas, é porque não está apto a participar da Santa Ceia e não deve participar, né? E aí, num trabalho pastoral, por exemplo, nós vamos conhecer a vida cristã das pessoas e, por vezes, será necessário, algumas vezes, desaconselhar alguns membros a participação da Santa Ceia, né? Se um membro não está arrependido do seu pecado, por exemplo, está vivendo em pecado e vai à Santa Ceia, o pastor lá, ele, no aconselhamento pastoral, vai desaconselhar essa pessoa a tomar a Santa Ceia, porque não está se arrependido do pecado, ainda está vivendo o pecado e não se arrepende. Então, isso seria um motivo de um pastor desaconselhar alguém a tomar a Santa Ceia, né? Está vivendo em pecado, está em um pecado que não se arrepende, né? Ou está com uma rixa com o irmão na fé e não resolveu isso, né? Tudo isso leva uma pessoa a ser desaconselhada, porque tem alguma coisa não resolvida, né? Porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida para poder participar da Santa Ceia, né? Então, tem todo o cuidado, não só com as pessoas que visitam, mas também com os próprios membros. Mesmo já instruídos, mesmo já sabendo da fé cristã, sabendo que nós cremos, sabendo de tudo isso, às vezes existem rixas, existem pecados que as pessoas não estão cometendo diariamente, que não se arrependem, e é melhor que não tomem Santa Ceia, porque não estão arrependidas, né? Então, tudo isso para ter um cuidado com a fé das pessoas, para que não tomem juízo para si. Entendido isso aqui, gente? Sobre a participação da Santa Ceia, quem pode participar? Tranquilo? Então, eu tenho duas dúvidas sobre esse assunto. Uhum. A primeira seria, por exemplo, a Igreja Luterana ela tem uma visão muito particular sobre a ceia, que particularmente, eu quero dizer com isso que outras igrejas não compartilham da mesma interpretação. Tendo isso em mente, quando você, por exemplo, vai visitar algum amigo teu numa igreja e tem uma comunhão mais aberta da Santa Ceia e uma interpretação diferente do que nós entendemos, seria correto, seria incorreto ceiarmos? Qual seria o posicionamento sobre essa questão? Tu diz, tem um exemplo prático para entender melhor? Tipo, da gente na igreja do colega e comungar com ele lá, é isso? É Isso, isso? exatamente. Vamos supor que estou numa igreja da Aham, Batista, por isso mesmo. exemplo, e daí eu vou lá visitar a Batista e eu vou lá Sim. na igreja deles, né? Daí tem Santa Ceia, comungar. A nossa Uhum. igreja não permite, né? Porque quando a gente faz isso, ou por exemplo assim, tá, um amigo vem visitar a gente na nossa igreja, por exemplo. Vamos pensar na nossa igreja. Esse nosso amigo não vai ter o entendimento que a gente tem sobre a Santa Ceia. Então ele não vai comungar da mesma fé que a gente tem. E da mesma forma, quando a gente vai visitar a igreja de um Uhum. amigo, né? A gente não vai ter a mesma fé, a gente não vai crer a mesma coisa que eles creem. Então, se a gente participa da ceia, ou da igreja luterana, ou da igreja batista, ou da igreja da Assembleia, ou católica, né? Se a gente vai nessa igreja e participa dessa ceia, a gente está meio que dizendo assim, não, eu concordo com o que eles creem aqui. Só que a gente não concorda, né? Então a gente estaria sendo hipócrita em nossa fé, né? E estaria tomando juízo para si muito mais, ainda, né? Porque a gente tá comungando com uma pessoa que não crê a mesma coisa da gente. Então, a gente é aconselhável não, é melhor não tomar, né? A gente vai visitar outra pessoa, é melhor não tomar, porque Uhum. a gente não crê a mesma coisa que ela, eu não crê a mesma coisa que essa pessoa, né? Te respondi, não sei. Isso se aplica da mesma forma para uma situação assim.
Uma pessoa, ela vai para uma outra cidade, período de 3 meses, e por ocasião de não ter uma igreja luterana, ela vai congregando em outra denominação, por exemplo. Nesses Uhum. períodos de 3 meses, não participaria da comunhão fechada, então, ali da igreja. Não participaria não participaria da ceia. Não participaria. Porque Entendi. assim, ó, Sim. como vocês viram aqui no estudo de hoje, vocês viram que a Santa Ceia é sim uma coisa importantíssima, né? Porque ali está a presença de Cristo. Cristo está presente, né? Mas vamos supor que a gente viaje, não tem uma igreja luterana na nossa cidade que a gente for viajar, trabalhar, né? É problema não tomar Santa Ceia, comungar e participar de outra igreja e não tomar Santa Ceia? Não é problema, né? Você não vai ser condenado por não tomar a Santa Ceia, né? Você não vai perder a fé por não tomar a Santa Ceia, né? Então, apesar da Santa Ceia ser uma coisa importantíssima, porque é Cristo ali, comer o corpo e o sangue de Cristo, se você não tem a oportunidade de tomar, não tome, né? Não tome em outra igreja, né? Deixe de comungar por um tempo, né? Isso não vai te fazer perder a fé se você não comungar, né? Não tomar a Santa Ceia. Então, assim, não tô querendo desmerecer a Santa Ceia aqui, né? Não é isso, né? Mas não é problema você não tomar, ficar um tempo sem tomar, né? Você fortalece a fé pela palavra de Deus também, pelo Entendi. batismo, pela palavra, Sim, né? Pela pregação, né? Então a Santa Ceia é mais um meio de fortalecer a fé, né? Mais uma forma disso, né? Respondido? Mais alguma dúvida de algum outro? Marcelo, que está entrando na igreja agora também, tá tranquilo? Então vamos continuar. Último tópico, que é mais rápido aqui. Santa Ceia, o testemunho da Santa Ceia e a memória da Santa Ceia. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ele escreve assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A gente fala isso toda a liturgia, né? A liturgia tradicional da nossa igreja, a gente coloca isso na ação de graças, né? E Jesus disse assim: fazei isto em memória de mim. Isso significa que quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos também mostrando a todas as pessoas a nossa fé, de que a morte de Cristo ocorreu para o perdão dos pecados, nossos pecados do mundo inteiro. Então, assim, ao tomarmos a Santa Ceia, isso também é um testemunho de nossa fé, né? E aí, para a pergunta do Pedro de novo, né? Se a gente entende que a Santa Ceia também é um testemunho de fé, se a gente toma em outra igreja, por exemplo, a gente está testemunhando que a gente crê na fé que eles têm, né? Então, estamos testemunhando uma fé errada, né, sobre a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, por ser um testemunho de fé, também vai testemunhar o que nós cremos sobre ela, sobre a Santa Ceia, né? Que testemunhamos que a morte de Cristo lá ocorreu para a nossa salvação e também que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os pecados do mundo inteiro. E essa celebração da Santa Ceia devemos fazer sempre até que Cristo volte e nos leve para junto de si no céu, como ele nos prometeu. Então, a Santa Ceia é, portanto, um memorial lá do passado, né? Quando nós lembramos da primeira ceia, da morte de Cristo Jesus por nós, mas também ela lembra do futuro, quando nós lembramos da promessa de Deus, do grande banquete preparado para nós lá na Igreja Triunfante, lá no céu, né? Onde todo mundo, todos os cristãos lá no céu irão comungar do banquete triunfal, do banquete triunfante lá no céu. Onde nossos irmãos que já morreram, já faleceram, já estão lá no céu com Jesus, desfrutando desse banquete, né? Desse banquete celestial. Então, essa promessa de Jesus, então, quando a gente toma a Santa Ceia, a gente lembra do passado, da morte de Jesus, e também lembramos da primeira ceia, né? Também lembramos da nova ceia, da ceia triunfante, do banquete celestial lá no céu, que todos nós, eu particularmente, estou ansioso para tomar, estou ansioso para participar. Então a Santa Ceia, além de ser uma coisa boa para nós aqui, perdoando os pecados, né? Ela também lembra disso, né? Lembra que nós temos um céu nos esperando, né? Uma vida eterna com Deus, um banquete celestial com Deus nos esperando lá no céu. Então a Santa Ceia também, ela é um momento de nós testemunharmos nossa fé, mas também lembrarmos
do amor de Deus por nós, a nos dar Jesus na cruz e também a nos preparar a vida eterna no céu lá, com Deus, com todos os santos que já vivem com Deus no céu. Beleza? Então é isso aí sobre Santa Ceia. Como eu disse, bem rápido, né? É um mais objetivo, bem mais tranquilo de falar. Tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que tenham em mente? Então, se por alguma questão ocorrer essa situação, né, de que você viaje e fique um tempo em uma outra cidade onde não tem uma igreja luterana, seria algo incorreto você, por exemplo, em uma comunhão ali familiar, pedir para o seu pai, por exemplo, ministrar o ofício da Santa Ceia? Seria. Porque a Santa Ceia ela só pode ser ministrada por ministros ordenados, né? Por pastores, né? Porque assim, que é aí a gente tem que discutir um pouco sobre o que é ministério pastoral, né? Não sei se a gente vai ter um estudo sobre isso, mas o que é o ministério, né? O ministério pastoral, basicamente, o que um pastor tem que fazer? Administrar a palavra e administrar sacramentos. Esse é o trabalho do pastor, né? Então, assim, os sacramentos e a palavra de Deus, né, a pregação ali, usar o púlpito lá para pregar a palavra e administrar a Santa Ceia, o batismo, são coisas destinadas ao ministério pastoral, né, ao pastor. Então, somente o ministro ordenado pode fazer, pode instituir a Santa Ceia, por exemplo, né, somente o ministro ordenado. Quando a gente fala de batismo, por exemplo, um leigo pode batizar em caso de emergência, né? Por exemplo, assim, uma criança nasceu, vai morrer, não tem o que fazer, o pastor não vai conseguir chegar a tempo, um leigo pode fazer o batismo de emergência. Então, é uma exceção, né? Uma exceção. Mas geralmente é o ministro ordenado que administra, né? Então, sempre vai ser um pastor para administrar a Santa Ceia. Vamos supor assim, por exemplo, tu foi para uma cidade ali do Brasil fazer faculdade, vai ficar 4 anos fora, não tem igreja luterana nesse lugar, né? Mas existe um pastor que está, sei lá, 60 quilômetros de distância. Quem sabe se você descobre esse pastor, pede para ele ir para sua casa uma vez por mês para você tomar a Santa Ceia, né? Seria uma opção, né? De um pastor fazer isso, né? De você tomar a Santa Ceia, pedir um pastor para ir lá na sua casa e administrar a Santa Ceia para você, né? Isso é possível de ser feito, né? E mesmo que não tenha tantas igrejas luteranas no Brasil, alguma perto vai ter, né? Vai ter alguma coisa, alguma perto provavelmente vai ter, né? Então, é uma coisa ministrada para os ministros ordenados, né? Ordenados por Deus. Então, um leigo não deve fazer, não deve ministrar a Santa Ceia. A IELB tem um documento, a CTRE fez um documento sobre leigos na administração da Santa Ceia. Eu posso te mandar depois no privado ali, para você dar uma olhada. É um documento bem legal sobre os leigos administrar a Santa Ceia. A IELB deixou bem claro lá, a CTRE, sobre isso. Posso te mandar. Então, isso é interessante, porque no Antigo Testamento nós tínhamos os levitas, e os levitas eles eram responsáveis por ministrar a maioria dos sacramentos, eles que faziam, né? Isso. Essa era a função deles ali no povo de Israel. E logo quando vem Jesus destitui, né, esse tipo de ofício. E eu já entendi há algum tempo, por outras interpretações, né, que agora seria um ofício como que de todos os santos, né, de todos aqueles que são transformados pelo Evangelho, recebem a graça de Deus, né? Então, sim, nessa relação, faria sentido uma pessoa que tem tanta formação poder ministrar a ceia de alguma forma. Por isso o questionamento, né? Sim, sim. Não, é interessante. Mas no Novo Testamento, que a gente vai agora para a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia que Jesus instituiu lá foi com os discípulos, né? Só os discípulos de Jesus lá tomaram a Santa Ceia, né? E depois, quando Jesus vai para o céu, a ascensão de Jesus, os discípulos assumem o ministério. Lá em Atos, você vai ver os discípulos lá trabalhando, assim, para a igreja, né? Mas lá em Atos, você vai ver que, além dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, vão surgindo vários outros discípulos, né?
tem um momento lá que 70 pessoas começam a ser discípulos de Jesus, né? Discípulos também dos apóstolos. Então, a partir do momento ali que Jesus ascende ao céu, daí os discípulos, os apóstolos, assumem a igreja cristã, fundam a igreja cristã, né? Outros discípulos vão surgindo. E daí, sempre no partir do pão, por exemplo, quando eles se reúnem, é um discípulo que vai ministrar a Santa Ceia, por exemplo, né? É um discípulo instituído pelos apóstolos ou instituído por Deus, né? Mas isso aí eu acho que a gente não vai... Eu não sei, não estudei sobre isso, né? Mas nós não vamos encontrar na Bíblia isso aí, né? Dos discípulos ali. Mas a gente vai encontrar mais na parte histórica da igreja, né? Em arquivos históricos, né? Por exemplo, os pais da igreja, enfim. Então ali a gente vai ver, né, que sempre foram pastores, ou sempre foram discípulos que instituíam a Santa Ceia ali, ministravam a Santa Ceia, né? O sacramento ali. Beleza? Entendi. Júlio, alguma dúvida? Pastor, algumas igrejas, principalmente as pentecostais, eles usam suco. O que a igreja fala quanto a isso? Uhum. O que nós luteranos? Porque a minha esposa frequenta uma igreja pentecostal e direto há esse choque, esse Esse pode, não questionamento. pode. A igreja luterana, ela entende vinho, e é vinho, né? Por quê? Porque quando Jesus instituiu a Santa Ceia, era vinho. Não tinha como ser suco de uva na época, né? Tinha que ser vinho, porque na época de Jesus você não tinha a modernidade, tecnologia para você fazer suco de uva. O vinho, o suco de uva na época de Jesus automaticamente virava vinho, porque ele fermentava, né? Com o tempo fermentava. Então não tem como dizer que era suco de uva na época de Jesus. Então, como Jesus na época ele instituiu o vinho, então a gente vai sempre fazer o vinho, né? Sempre vai ter que ser vinho, né? Não tem como ser suco de uva, né? Então, a gente meio que é contra essa questão do suco de uva, né? Justamente porque Deus instituiu o vinho na Santa Ceia, na instituição da Santa Ceia, né? Então, Jesus pegou o cálice de vinho lá e disse, isto é o meu sangue, né? Então, ele pegou o vinho, não um suco de uva na época, né? A tecnologia para virar suco de uva é recente, entre aspas, né? Antiga já, mas é recente, né? Comparado à época de Jesus, né? Na época de Jesus não tinha como ser suco de uva. Hoje em dia a gente tem igrejas que usam vinho sem álcool. Eu não sei como um vinho pode ser sem álcool, né? Mas existe isso hoje, né? E esse assunto está sendo estudado hoje na igreja dos Estados Unidos. Mais tecnológico ainda. Nos Estados Unidos eles já tem igrejas que estão usando lá, né? Então eles estão estudando isso para ver se é realmente vinho, né? Porque até o professor do seminário tem dúvida hoje em dia sobre isso, né? Porque o que é o vinho sem álcool? É um vinho, foi fermentado, mas de alguma forma eles tiram o álcool desse vinho fermentado. Deve ser o mesmo processo com a cerveja, né? Ou cerveja sem álcool, né? Deve ser a mesma coisa processo. Então, assim, está sendo estudado esse assunto hoje, né? Está sendo feito estudo sobre isso. Vamos ver o que vai sair sobre isso, né? Mas até o momento, vinho sem álcool também não existe, né? Não tem isso, né? Então, a gente vai usar o vinho porque Jesus instituiu o vinho lá na época dele, né? É basicamente por isso, né? Porque na época de Jesus era vinho, não tinha como ser suco de uva. Então, como Jesus instituiu o vinho, tem que ser vinho, né? Não pode ser refri, não pode ser Sprite, Coca-Cola, não pode ser nada. Tem que ser vinho, né? Tem que ser vinho ali. Te respondi? Respondido. Show de bola. Uma outra questão, pastor, assim, quando nós estamos em um estado de conflito, né, nós não podemos ceiar por alguma acusação que sentimos no nosso coração, por alguma coisa que infligir e não vemos uma forma de voltar atrás agora no nosso coração, né? Se fosse irremediável, nós não ceiamos. Mas e se for a situação de, por exemplo, um pastor, aconteceu uma situação em que ele está nesse estado, ele poderia servir a ceia para as pessoas?
Servir sim. Servir sim, porque, assim, Uhum. vamos pensar nos levitas, nos apóstolos, nos discípulos, né? Eles também Sim. eram pecadores, né? Eles também eram pecadores. Então, Sim. a gente nunca vai ser Claro. santo. A gente, como pastor, também vai ter problemas, né? Vai ter pecados também, né? Mas quando a gente pensa no ministério, vamos pegar um exemplo, talvez um exemplo meio simples, mas vamos dizer, quando a gente tá no ofício do ministério, tá oficiando um culto, a gente... vamos pegar o exemplo do talar, da batina que a gente usa, que o pastor usa. Para que serve uma batina? Para que serve uma casula, um talar que a gente usa lá, a vestimenta branca? Né? Entre outros simbolismos que existe para isso, né? O talar ele vai simbolizar vai sumir ali a figura do pastor, do ser humano pastor, da pessoa do pastor, né? E ali, então, assim, a gente esconde ali o nosso ser homem, né? O nosso homem que peca, nosso homem pecador. Então, no momento do ofício do culto, por exemplo, ali não é mais o Natan falando, mas é o pastor, né? É o pastor falando. Sim. Então, a gente tem essa separação. Então, o pastor ele vai oficiar a Santa Ceia porque ele não é o Natan, não é o ser humano, mas é o pastor, né? Mas vamos dizer, vou pegar uma coisa que eu faço, né? Por diversas vezes, até aqui já, no Jandaia, na paróquia, né? Eu não participei da Santa Ceia, porque eu não me senti preparado de participar da Santa Ceia, de tomar a Santa Ceia. Porque meu coração não estava preparado. Então, algumas vezes eu já deixei de participar por causa disso. Eu tinha situações durante a semana que eu não tinha resolvido na minha mente, né, que eu não tinha resolvido. Então, eu deixei de participar, porque se eu participasse, tomaria juízo para mim. Né? Então, esse é o cuidado que todo mundo deve ter, não só o pastor, mas todos os cristãos deveriam ter, né? De não participar se você tem algo mal resolvido, se tem algo ruim na sua vida, né? Se você não consegue resolver, converse com o pastor, por exemplo, para ele te dar um conselho, te dar um auxílio, né? Então, isso é um cuidado que eu tenho comigo pessoalmente de participar da Santa Ceia. Mas o fato de distribuir a Santa Ceia, de dar a Santa Ceia, ou consagrar a Santa Ceia, não é o Natan consagrando, é o pastor. É Jesus consagrando através de mim, né? Vamos pegar o exemplo do juiz, né? O juiz, lá no tribunal, ele fala em nome da lei, né? Ele não fala palavras dele, mas está agindo em nome da lei. Da mesma forma é a gente, né? Como pastor. A gente fala em nome de Cristo. Então, é Cristo falando através de nós. Então, somos o Natan. É Cristo falando através de mim agora. Né? Então, se a gente entende que Cristo está falando através de mim, então a gente pode instituir, a gente vai trabalhar por causa de Cristo, né? Por causa de Cristo ali. Então, não tem esse problema, né? Tanto que na distribuição, geralmente um leigo ajuda também a distribuir a Santa Ceia, né? Não tem problema. Né? Então, a distribuição, a consagração também, o pastor que faz, né? Mas não é Cristo fazendo através de mim, né? Cristo sempre fazendo através de mim. Então tem isso aí, né? Beleza? Fechamos sua Santa Ceia? Então deixa eu finalizar a gravação.